Olha, mesmo com vitória, Lula afirma que o bolsonarismo continuará a existir. Ou seja, o Lula disse, né, isso, caso ele venha ganhar a eleição, o bolsonarismo vai continuar. Olha, o Lula, eu acho que descobriu a roda, né? Vamos lá, roda aí. Todo mundo sabe que eu tenho 4 anos para fazer isso. Todo mundo sabe que eu tenho 4 anos. Todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos querer reeleição. Todo mundo sabe. Se ninguém quer saber, a natureza é implacável. Quando a gente pensava que o malufismo tinha acabado, o malufismo não acabou, porque o Maluf era muito forte. E isso vai servir de lição para nós. Nós vamos ganhar do Bolsonaro, mas o bolsonarismo vai continuar existindo. E nós precisamos derrotá-los. Aí, Buiú, essa fala do Lula aí, já prevendo que vai ser um carrapato nele, a direita ou os bolsonaristas, lembrando, caso ele venha a ganhar a eleição presidencial. Eu acho que, primeiro ponto, o presidente Lula tem que tomar uma medida profilática, que é a questão de saúde pública. Ele tem que proibir os comércios de vender corda e proibir de vender arma e bala, porque o bolsonarismo pode parar de existir se for derrotado, porque o nego vai dar tiro na cabeça e vai se enforcar por aí. Mas vai continuar a oposição, aqueles resistentes, sabe, que não quer se matar e nem vão querer botar uma corda no pescoço. Eles vão tentar criar uma confusãozinha, mas eu acho que não teve ninguém tão implacável em oposição a quem quer seja, quanto os petistas. Aqueles petistas xiitas que tinha Luiz Helena, Marina Silva, né? Tinha Zé Dirceu, aquele pessoal. Aquele pessoal fazia uma genuína, aquele pessoal fazia uma oposição terrível. E não tinha ninguém melhor nesse país para fazer oposição do que o PT. Não tinha. Por isso que o PSDB, o meu partido, sempre foi grande nas ideias, na atitude e nos trabalhos. A oposição contribui muito. Lula sendo o presidente, tendo a oposição, agora falando sério, dos bolsonaristas, ele vai ser muito melhor presidente do que foi. Ele saiu com 87%. Você sabe por quê? A melhor coisa que um governante pode ter é alguém no teu calo, fazendo oposição. Porque a oposição é tão importante, que ela não espera as coisas negativas acontecer. Ela avisa antes. Nesse aspecto, Buiú, a esquerda ela é ó concurso, né? Não é? Eu estou falando, e se o bolsonarismo, vendo Lula ganhar essas eleições, e parece-me que acontece isso no primeiro turno, vai ser uma maravilha para o governo Lula trabalhar com oposição, porque aí nós temos certeza que vai ser diferente e que as coisas não acontecerão. Apesar, doutor Ricardo, o Lula reuniu essa semana com o PIB do Brasil, né? Ele reuniu com os empresários, e tem recebido, através desses empresários, já cartinha de ministros do Bolsonaro que pertencem ao Centrão, querendo se alinhar para poder tomar parte do governo de transição do outro governo, se colocando à disposição para o governo entrar e entrar um governo melhor. Pacó, seu comentário. Gente, em se falar sobre esquerda e direita, vamos lá. Quando os discípulos estavam ali pescando, praticando a rede do lado esquerdo, né? Não estava pegando nada, Jesus mandou virar para o lado direito. Quando tinha 2 ladrões, um na sua esquerda e na direita, da esquerda, o que aconteceu com ele? Né? Foi, infelizmente, né? Infelizmente, não sei, né? O que se salvou foi o da direita. Né? Quando ele dá uma parábola, né? E fala assim, vocês vão estar comigo. Quem é que estava? De que lado? Do lado direito, né? Estava à direita do pai e à esquerda do maligno. Então, assim, só por aí, né? Lado esquerdo, toda vez que a gente inventa a esquerda, infelizmente, a esquerda só traz o que não presta. Aborto, arranca seu coração, porque é do lado esquerdo. Aborto, essas pautas, sabe? Assim, legalização de droga. Cara, porque a droga como é que se fala? Agora, se é a palavra certa que se falar. Tá, vamos lá. Então, assim, para não fugir do assunto que acabou saindo aqui, já fugiu já, né? Daqui a pouco você lembra. Fugiu, gente. Fugiu, né? Porque você estava falando bobagem. Não é bobagem, Buiú. É que eu estou falando justamente de esquerda e direita. A esquerda, todo tempo que a esquerda inventa alguma coisa,
A gente sempre quer um malefício, infelizmente. Mas o governo está aí. E aí o Lula falar que vai acabar com a esquerda, que o Bolsonaro vai acabar com a direita, que o bolsonarismo tem que parar de existir. Quem falou que vai acabar, quem tinha mostrava fuzil, metralhadora, disse que era para acabar com a petralhada. Aí o Lula tá viajando. Direita, o Lula tá rapaz. viajando, a gente sabe disso, entendeu? Que E aí falar que vai esse? ficar só mais 4 anos também é outra balela que ele fala. Falou que É vai a acabar, sede. Não, ele fala assim, vai continuar existindo. Ele fala assim, que vai ter ele fala assim, oposição. ó, vai continuar existindo, nós precisamos derrotá-los. Derrotar o quê, gente? Tem que derrotar, entendeu? derrotar e vencer Não, as eleições. vai continuar existindo. É diferente de aí depois ele continua. metralhar é o quê? Depois ele continua. E nós precisamos, né, isso? derrotá-los. E aí, assim, quem é o Lula para falar isso? O Lula é o cara que foi o palco da corrupção no Brasil. A gente sabe disso. E a maioria dos seus ministros foram presos. Por quê? Corrupção, lavagem de dinheiro. Entendeu? A maioria. Então, Os assim, Bolsonaros com exceção serão. de poucos. A Com hora exceção que de entrar poucos. Né? e a polícia Então, poder assim, investigar, os eu não Bolsonaros interrompi teu serão. momento de fala, Buiu. Você precisa concluir, porque o programa está chegando no final. Não, tudo bem, mas o que eu queria dizer é isso. Então, assim, o Lula, a gente sabe disso, quem é a pessoa do Lula e que moral ele tem para falar alguma coisa. Todo. Amirando, por gentileza. Eu acho de extrema procedência as palavras do Lula, né? O bolsonarismo se criou, quer dizer, surgiram, não sei, das fendas do tempo, como escaravelhos, que surgiram assim, inimaginável. Amigos que eu nunca esperei que fossem de direita, de extrema direita, ficaram aí enrustidos. Parece que é a turma que veio da repressão lá atrás, que era adepto da ditadura e que de repente ficaram escondidos, medrosos e apareceram, botaram a cara na rua. Olha, realmente eu acho que o bolsonarismo hoje se firmou como um movimento e tem que conviver com ele, como é o trumpismo, né? Como é o trumpismo lá nos Estados Unidos, Trump e tal. Então, eu acho que está certo, ele falou uma realidade, nada a acrescentar, porque quando o fato é verdadeiro, você não pode inventar nada. Não. É uma verdade, ponto final. Frota, seu comentário. Eu acho, primeiramente, que o Lula deveria ter respeito por quase 60 milhões de eleitores do Bolsonaro. Quando ele fala que, após as eleições, que os bolsonaristas irão existir ainda, e fala que precisamos derrotá-los no plural, sim, ele está falando de todos os eleitores do Bolsonaro. Quase 60 milhões. Mas tem que derrotar então, eles mesmo, aí. Isso, uma fala dessa tem caráter ditatorial. Aí o metralhar. Isso é grave. Isso é grave. Bolsonaro nunca falou de lulistas. Ele sempre criticou a cúpula do PT. Tem que metralhar essa petralhada. Falou ali no Acre, agora falar abertamente, isso aí praticamente ele está dizendo que vai perseguir os eleitores de Bolsonaro. Ele vai perder tempo? Falar que precisamos acabar com os bolsonaristas, falar no plural, ele está falando a uma grande parcela da população, de quase 60 milhões que votou no Bolsonaro. Então isso é muito grave. A gente tem que ter cuidado. Derrotá-los. Derrotá-los é o quê? É passar a mão na cabeça? É fazer carícias? É fazer carícias? Não, ele falou após as eleições. Espera aí, presta atenção na fala dele. Ele falou que após a gente vencer as eleições, o bolsonarismo continuará e precisamos derrotá-los. Pronto. No plural. Claro. Ele não está falando dessas eleições, ele está falando após as eleições. Você derrota após com as eleições. Então isso é grave. Ele já está mostrando o que ele pretende. Ele pretende uma vingança. Ele pretende se vingar. O Lula pretende se vingar. Ele não quer governar o país. Ele quer se vingar. E o alvo dele são os eleitores do Bolsonaro. Que eleitor? Você acha que o Lula te conhece, por acaso? Nem sabe que você existe. Porque para com isso, cara. Olha, você está ficando Ele vai louco. perseguir. A gente tem que ter cuidado, temos que tomar cuidado. Doutora, a gente não pode colocar um criminoso de volta no poder. Não podemos colocar um criminoso de volta no poder. Ele vai destruir a nação. Muito bem, estourou o tempo dos senhores.